Estamos aqui em mais uma sessão, um episódio, né, um momento do Espiritismo Sem Mistério, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode acompanhar através do youtube.com/TV Mundo Maior, pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Pode mandar um WhatsApp para a gente, 0 operadora 11 99643 3837. E tem uma novidade, você pode começar a seguir a gente através do Instagram, @TV Mundo Maior. A gente espera você e o tema de hoje é o Espírito de Verdade. E a frase do dia é: o Cristo Consolador já te ajudou em momentos de dor? Então, estamos aqui com a nossa querida irmã Eliana, nossa apresentadora querida, que tem estudado com a gente esse tema tão querido. Podemos ou não se sentir consolados? Essa é a imagem, né? Então, cumprimentando. E quem está, né? Boa tarde a todos, né? Você ia falar alguma coisa aí? Não, eu ia trazer exatamente essa pergunta. O Cristo Consolador já te ajudou em momentos de dor? Então a gente vai cumprimentando a todos, né? Boa tarde, Nariel, nossa rede de amigos, de pessoas que nos acompanham, que vão nos ver depois de algum momento. É muito importante esse estudo. O capítulo 6 do Evangelho, como a gente vem falando, todo o Evangelho é uma dança, né? Ele tem uma interligação que vai desde a introdução, com aquelas apresentações maravilhosas. Nós ficamos acho que uns 2, 3 meses fazendo a introdução. Devagarzinho fomos caminhando pelos capítulos e chegamos aí em um capítulo importante. Não foi colocado por acaso, que no início do nosso Evangelho. E hoje, especificamente, estamos na segunda mensagem do Espírito de Verdade. O capítulo é o Cristo Consolador e nós estamos estudando aqui hoje Vento do Espírito de Verdade. Tivemos aquela questão gostosa, amorosa, Espírito da Verdade, de verdade. Ele é alguém, ele é Jesus. Né? Pode ser a verdade. Só Espiritismo, conversamos uma questão importante. Quem nos acompanhou ou não nos acompanhou e hoje está nos assistindo, volte a assistir o nosso programa anterior, porque é muito importante essa afirmação do Espírito de Verdade quando afirma que as verdades se encontram no Espiritismo. Mas, no entanto, hoje nós vamos trabalhar aqui uma questão que o Espírito de Verdade traz e que não passa nas nossas cabeças, não estão nos nossos corações, porque geralmente os nossos sofrimentos nos levam a nos imaginar um zero à esquerda. Nós temos um conceito de felicidade que retira lutas, desencontros, retira o trabalho, o conceito do trabalho, o conceito da luta íntima de cada ser para realizar o seu caminho, para fazer o seu processo. Tudo isso é retirado de nós. Então, aqui nesse item 6, o Espírito de Verdade vem trazer, Anariel, para nós um conceito maravilhoso. E então, se entendermos o que é este conceito que ele traz aqui no item 6, depois ele vai ampliar no item 7 e 8 e fechamos o capítulo. Ele é bem pequeno, singelo, mas sabe, aquela coisa do perfume francês, né? Do pequeno vidro com um grande perfume. É um perfume maravilhoso esse capítulo, se a gente for parando, lendo, pensando, degustando devagar, sentindo devagar. Ele vai trazer um conceito aqui que vai responder essa questão. Ele vai consolar na medida de que me trará, comporá comigo uma compreensão da minha vida ou de miserabilidades, ou de sofrimentos contínuos, principalmente com quem nós falamos, que é a população trabalhadora, que é a população classe média, média baixa, média média, algumas camadas, né, das camadas mais altas aqui no país. Mas nós vamos trabalhando então com uma população que sofre muito. Nesse período, inclusive, que nós estamos vivendo aí uma crise profunda, não podemos passar por esse capítulo sem falar dela, não é o nosso foco, essa crise, mas ela também vem aumentar essas dores, vem aumentar o desemprego, por exemplo, com o desemprego as consequências enlouquecedoras, né? Das pessoas perderem o fio de prumo, Então, é muito difícil se sentir consolado numa hora dessa, em que você não tem trabalho, em que você não tem salário, em que você vê filho com fome, você vê filho doente, vê esposa. É um momento que a gente tem tirado as crianças das escolas privadas, quem pode colocar
porque não é possível, não tem mais condição, em que as escolas estão superlotadas. É um momento em que o Cristo, se não consolar, se a gente não encontrar esse caminho, o caminho é o desespero. É o desespero, entendeu? Então, nesse sentido, se não tivermos o Consolador, uma vez, né, nosso Chico Xavier expressou assim, o encontro com o Espiritismo de uma forma visceral. Eu nunca mais esqueci, eu li em algum artigo, depois alguém repetiu na mesa lá, né, do recinto de prece em Uberaba, em Minas Gerais, muito bonito. Ele diz, o Espiritismo, ele foi o cântico que me conseguiu levar adiante nos meus momentos mais difíceis. Sem o Espiritismo, não sei o que teria sido de mim. Talvez eu tivesse enlouquecido nas minhas dores mais profundas. Talvez eu tivesse cometido um ato insano, tirado a própria vida, por dores muito pungentes. Talvez eu tivesse cometido até um ato de desatino num momento enlouquecedor e tirasse a vida alheia. Ninguém está livre desses atos mais profundos, né? Uma fala que eu li num texto sobre ele e que repetiram na mesa dele lá e que traz para nós o sentido da doutrina. Esse sentido que, se eu não compreender os conceitos que estão aqui nessas 4 mensagens, né? É a mensagem número 5, a número 6, a número 7 e a número 8. A gente não compreende a preciosidade, Anariel. Aqui nesse item 6, nós vamos ver que no reino de nosso Pai, diz o Cristo, né? Ou o Espírito Consolador, ou o Espírito de verdade, né? No reino de nosso Pai, nada está perdido. E os vossos suores, as vossas lutas, as vossas misérias formam um tesouro. Ele não diz forma o tesouro, que deve vos tornar ricos nas esferas superiores. Então, essa entrelinha da leitura vem fazer com que a gente entenda que nesse momento, esse ato de sofrimento é a construção e a edificação de um tesouro que vai ressignificar a minha vida lá no amanhã, lá no depois. Então, eu não posso compreender o Consolador se eu não compreender o ponto de vista do futuro, se eu não compreender compreender e ressignificar as minhas lutas desse momento da minha vida. Compreendeu? Sim. Ele abre a palavra dizendo justamente isso. Né? Se você quiser ler umas linhas para nós, venho ensinar e consolar os pobres deserdados, diz o Espírito de Verdade. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Em verdade, quem já chorou muito, quem já passou por sofrimentos bem profundos, sabe o que ele está dizendo aqui. Realmente a gente sente o conforto de algo indizível, intraduzível, tem sonhos. Quando não somos espíritas e compreendemos esse intercâmbio com o mundo maior, a gente tem sonhos, o chamado visões, né? O povo interpreta assim de forma popular, singela, como, vi minha mãe à beira de minha cama e ela enxugava minhas lágrimas. Ou então sonhei com a minha querida avó que me acariciava o cabelo. Eu estava na ponta de me enforcar ou fazer uma loucura nesse momento de dor. Então a gente vê os espíritos consoladores atuando em nossa vida de uma forma muito concreta, muito objetiva, muito direta e bela, compreendeu? No nosso momento doloroso. E hoje a gente está aqui com muitas pessoas participando, né, através aqui do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, e a gente tem algumas perguntas já. Então, a Amélia Messina deu boa tarde, ela está assistindo de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Que bom, Amélia. Amélia, né? Amélia Messina. A Márcia Carmo está dando boa tarde pra gente. Boa tarde. Valderez Domingues também dando boa tarde. Vera Rodrigues dando boa tarde a todos. O André Luiz, que tem uma pergunta, ele é de Curitiba. Maria Cícera dando boa tarde. Efigênia Machado dizendo: a espiritualidade amiga nos honra sempre com o seu carinho e os seus cuidados. Ideias Rosvita Petri Feitas fala: é verdade. E a Mariusa Maria de Souza Oliveira disse: infelizmente, em Uberaba, nesse momento, eles não estão conseguindo assistir ao vivo. Ai, que pena. Então ela aqui, assim, tristinha, com uma carinha triste, assim, tipo, querendo estar ao vivo pela TV aberta, e não foi possível hoje. E a pergunta do André é assim: boa tarde, eu gostaria de saber se podemos afastar voluntariamente as nossas provas difíceis,
Por exemplo, se afastar de pessoas difíceis. Abraços de Curitiba. André Luiz, agora você foi muito legal, viu? Muito gostoso até. Dá uma afastadinha. É, nesse sentido, né? A gente dá uma afastadinha, dá uma tiradinha. Quer dizer, como que o jardineiro, André, como que o jardineiro vai trabalhar e cortar a terra, pôr semente sem enxada, André? Diga para mim. Essas pessoas, Nossa, às irmã, vezes... é bem isso, né? Essas pessoas, às vezes, André, eu sei que é difícil, mas são as enxadas, os enxados, tem até enxadões. Vamos usar uma prova. Já que é algo bem pesado, então vamos pensar num trator, né? Mas quando é que a gente precisa de um trator? Quando o campo é muito grande, quando a herdade é grande, quando você vai semear num campo maior. A enxadinha é o fundo do quintal, quer dizer, uma enxadinha até eu carrego no meu ombro. Agora, algo maior, mais doloroso, mas pense sempre como que vai haver essa colheita, como você vai, risca aqui conosco, André, primeiro parágrafo, no segundo parágrafo dessa tradução, nada está perdido, vossos suores e vossas misérias formam o tesouro que vai vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido entre vós todos será talvez o mais resplandecente. Olha que mensagem forte, que ressignifica as nossas dores, André. Olha, amado, as provas, vamos supor, como é que eu te diria, pela experiência de vida e por todos os ensinamentos dos Espíritos, elas não nos deixam quando aprendemos o que temos que aprender com ela. Bom, se eu já peguei a enxadinha, cavei todo o meu jardim, pus todas as sementes e tudo mais... Então, em tese, não pode. Essa enxadinha vai para outra mão, para outro lugar, compreendeu? Pense nisso. Sinal que você ainda precisa ser cavado, entendeu? Que você precisa de um mestre para lhe ensinar. Talvez seja a pessoa que não passe o tapete quando você passa, né? Ou aplauda tudo que você faz. E dentro do Espiritismo de verdade, o que está dizendo... assim, com muita clareza, nada está perdido, né? Então, essa pessoa que ele, nesse momento, quer se afastar, também não está perdida. Claro né? que Ela não. é a ferramenta, não só da enxada, do crescimento dele, mas também vê esperança no outro, que causa dificuldade, enfim. Quando alguém tem, por nós, André, o desejo de corte... Pense bem nisso, vamos agora nos pôr no lugar do outro. Quando alguém tem, por nós, um desejo de corte, né? A enxadinha, não é? Não usei a imagem da enxada? Sim. É porque nós provocamos esse desejo nessa pessoa. Ela está numa correlação conosco de plantio e colheita, bem num nível bem humilde, bem singelo, bem imediato. Não é aquele plantio que eu faço e colho lá amanhã. Não, no dia a dia, no cotidiano das nossas vidas, nós estamos pedindo esse corte, compreendeu? De alguma forma ele virá para a minha vida. Por isso que o ideal não é fugir dessa enxada, não é quebrar o cabo, não usar mais a enxada, fugir da enxada, ou mudar de lugar, de cidade, de país, compreendeu? Porque outros personagens entrarão com esta função em sua vida. Deixa que a enxada vai embora, ela tem perninhas, ela vai andar, ela vai te deixar. Na hora em que tudo estacionar e caminhar. O que também, André, não quer dizer que você não deva dar enfrentamentos, que você não deva limar essa enxada, não é para cortar melhor, talvez até, que você não deva se relacionar de uma forma por limites, né? Se ela quer cortar o tempo todo, então não deixa cortar. Claro, aí é um jogo, mas talvez seja essa aprendizagem a ser feita por você, por seu espírito e pela pessoa também, que às vezes talvez ela nem saiba cortar, e você a obrigue a cortar. Isso no exemplo da enxada. Aplique isso em outros caminhos, de outros modos. Né? A gente usa o lápis, não usa para escrever aqui? E a gente aponta sempre, não é? Ele não fez nada para mim, fala a verdade, mas eu passo ele aqui numa enxadona, né? Né? E ele vai, compreendeu? Esse grafite está me ajudando a pontuar, a escrever, a memorizar. É um auxiliar da minha vida, compreendeu? Eu posso ver esse grafite como um empecilho ou como um grande e precioso presente de Deus para mim. Essa ressignificação é que esse grande Espírito de verdade está trazendo hoje para nós, Ana. Compreendeu? A Carmelina Souza Lima, através do YouTube, disse para a gente o seguinte: linda, ela como nos cativa com sua voz. Ela nos fala com tanto carinho que quem não acreditar passará a pensar. Um abraço. Então, André, tenta acreditar, né? Eu sei que é difícil. Ou passar a pensar. Não, acreditar né? não tem, mas vamos passar a pensar. Passar a refletir sobre isso, né? De um lugar mais profundo. O Espírito de Verdade pede isso, né? E diz que ninguém está perdido, né? Então, essa passagem, ela mostra que todo mundo tem um caminho, né? E se nesse momento essas pessoas estão no seu caminho,
A ideia é não sair de perto, é manter a vibração. É manter a vibração e olhar para esse foco com distância, talvez não uma distância externa, mas interna. Muitas vezes, André, a gente se identifica com o outro de uma forma tal que a gente se mistura e perde o senso e a vontade que a gente tem de correr da pessoa, porque a gente não quer se tornar aquilo que o outro é. É compreensível, conviva com isso, suporte isso, mas até no seu limite. Também não tem aí uma receita. Essa é a grandeza e a beleza do espiritismo, né? Entender que tudo faz parte de um processo kármico, de lei de causa e efeito, de você estar recebendo aquilo que já foi semeado, né? Numa vida pregressa. Então, é bom estar no lugar de quem está colhendo, não mais semeando. Isso, perfeito, Ana Ariel. Essa é a grande aprendizagem que todo o Evangelho vem nos trazer, é o paradigma, né? Outrora eu fui enxada. Pense assim, André. Se vamos colocando essa pessoa como uma enxada, pense, outrora eu fui a enxada. Às vezes não foi nem nesta vida, nesta pessoa com qual você está se relacionando. Foi com essa pessoa até evoluiu, cresceu. Como essa pessoa encontrará uma outra que fará esse papel. São papéis. Pense que você está vivendo uma cena de teatro num determinado momento, uma cena tão real que dói. O verdadeiro ator realmente ele sente, né? Sim. Que é dor, a dor que deveria sentir, né? É, ele finge, né? Ele entra finge no que é tão profundamente. Né? Se encanta e até se envolve, às vezes, emocionalmente com quem está ali de tão profundo que... Seria uma grande cena de aprendizagem maravilhosa. E pensa, ela tem um final, né? Tem começo, meio e fim. Essa história não vai ser para sempre, não é? Ele está dizendo aqui, lembrando a nós, né? Sulcai vossa terra. Ó, sulcai, ó. Usando a imagem aqui, né? Os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Trabalhadores. Então, esse é um conceito, risca aí todo mundo, porque é muito importante. Veja como ele se liga, o Espírito de Verdade, aos trabalhadores, né? Ele não está chamando os doutores da lei, ele não está falando com os ensinadores, né? Ao contrário, ele abre a palavra dizendo, venho vos ensinar e consolar os deserdados. Ele chama aí duas palavras bem fortes, pobres, deserdados. Né? Porque se a gente está de posse de muitas coisas, às vezes a gente não dá valor a esta palavra, não dá valor a este encontro, não ressignifica, acha hiperbóleo, né? Ou acha muito grande, ou acha muito difícil, não é verdade? Bem, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso, mas eu queria deixar no ar uma pergunta para o segundo bloco, já a gente volta. Já vamos para o segundo bloco. E a Elaine Reis diz o seguinte aqui no Facebook, acompanhando a gente ao vivo. Boa tarde, daqui de Londres. Então lá já é boa noite, né? Então boa noite, Elaine Reis, aí em Londres. O plano espiritual sempre nos dá provas em justa medida. Não há injustiças, ninguém é vítima nesse mundo. E é por isso que Jesus deixou o Espírito de Verdade Consolador para que possamos sentir abraçados quando nos faltam forças. Maravilhoso. Não sei o que seria de mim sem o Espiritismo também. Ai, que Graças lindo. a Deus, tive a oportunidade de receber esse presente em minha vida. E a Ivete Gonçalves, esse é o ponto do segundo bloco que eu vou deixar no ar, tá? Para todo mundo. Voltei com meu marido. Não foi o que esperava. Após 22 anos, tudo estava diferente entre nós. Estamos novamente separados. E eu tinha que passar por isso 2 vezes. Então, que consolo. A gente vai conversar sobre esse consolo do afeto, né? Daqui a pouquinho. E, para encerrar o primeiro bloco, eu queria pedir a todo mundo que acompanha, anote, igual aqui a nossa querida irmã Eliana colocou anotar, né? O parágrafo. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Para você que ainda não é sócio, não está participando, ser sócio da Boa Nova dá uma série de vantagens, tem coisas que você vê em primeira mão, privilégios em alguns eventos, alguns convites especiais, descontos. Então participe que você vai estar ajudando a FEAL e a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova a levarem o bem. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. E a gente volta daqui a pouquinho, sabendo um pouco mais se o Espírito Consolador consola ou não o amor também. Já voltamos, irmã? Já voltamos, Ana Ariel. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem.
Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br. Você também pode ligar para o 0 operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta no Espiritismo Sem Mistério, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. O Cristo Consolador já te ajudou em momentos de dor? Essa é a temática de hoje. E antes eu queria convidar vocês a conhecerem um pouco mais da Espiritoteca. O Espiritoteca, ele traz para a sua vida uma certa dinâmica de ajuda em divulgar a doutrina espírita. Como que é isso? 20.000 livros, 20.000, serão doados e entregues em hospitais, presídios, casas de repouso, bibliotecas de pequenos centros espíritas, e com apenas R$12 você pode contribuir para tornar essa verdade possível. Você entrega os livros e ainda recebe recompensas pela sua ação. Serão agradecimentos, certificados e até a oportunidade de entregar os livros juntos aos padrinhos desse projeto e madrinhas, como William Sanches, nosso querido Adão Nonato, João Lourenço, Adelmar Franco e o Franklin Félix. Então, participe. É só você ligar 0 operadora 11 4966 5775. 0 operadora 11 4966 5775. Ou você pode acessar mundomaior.com.br. Voltando à temática, nossa querida amada que está acompanhando no Facebook, ela trouxe que 2 vezes, em 22 anos, ela se casou e se divorciou do parceiro. Ou seja, ela precisa do mesmo companheiro. A Ivete Gonçalves Arias colocou que ela voltou com o marido e que não foi como ela esperava. Então, ela se separou pela 2ª vez. Então, ela tinha que passar por essa prova 2 vezes? Acho que sim, foi essa o caminho que ela fez. Né? Ivete é o nome dela? Isso. Ivete, não é bem uma pergunta, não é? Você está relatando aí um testemunho. Você separou-se, viu a necessidade de separação, refez a história,
sentiu o impulso de renovação, reconstruiu, né? Porque reconstrução também é uma arte difícil, delicada, né? E depois desconstruiu de novo. Isso é um caminho. Eu acho que o Espírito Consolador aí, ele entraria no sentido de fazer você entender que tudo isso foram preciosidades que você reuniu na sua experiência de vida para um futuro ou uma nova vida em que sua questão afetiva talvez venha mais madura, sabe? Mais sábia. Tem coisas que não dependem de nós, Ivete, né? No relacionamento, a gente lida com o outro ser, e o outro ser realmente é o outro. E essa relação, ela é uma coisa delicada, não é difícil, né? Tem tantos aí trabalhos na internet sobre relacionamento, terapias de casais, e todo um longo caminho que de nós autoconhecimento, de reforma íntima. De reforma íntima e tudo mais, né? A gente sente, porque os planos espirituais são feitos em torno de uma vida que precisa ser levada junto, nos ensinam os Espíritos Consoladores. Mas também nesse livro nós vamos estudar aqui o divórcio, a separação. Inclusive tem mais gente, acho que por causa da temática, trazendo exatamente essa questão. Tive a Cauane Barradas disse: eu tive um relacionamento em que sofri violência psicológica e em muitos momentos difíceis sei que fui amparada, pois pessoas que não me conheciam me disseram e nem sabiam pelo que eu passava, e disseram: nunca deixe que nada, nem ninguém, tire o seu sorriso e a sua luz. Que lindo. E é naquele momento que eu soube que eu não estava sozinha. Então ela respondeu sozinha. Se ela encontrou o Cristo Consolador. É isso. Né? Então, nesse momento, ela trouxe isso. O Cristo Consolador, Ana Ariel, ele se espalha nos sonhos, nos relacionamentos do intercâmbio, nas pessoas que falam conosco, nas crianças, nos filhos, nos netos. Ele está espalhado por toda parte, ele é um consolo, ele é um vento suave. Nós vamos ler aqui no final, quando a gente estiver terminando aí o nosso capítulo, ele fala justamente disso, como uma brisa suave que nos envolve e nos eleva e faz com que esse sorriso não saia de nossos lábios, né? Essa é a força que a gente chama de força moral. A Cláudia Osores também aqui está com a gente. Ai, Cláudia, um grande amar abraço. Nossas cruzes, né? Amar nossas cruzes. Como é difícil amar nossas cruzes. A Eliana Figueiredo Maroli disse: e como o Espiritismo vê o assédio moral no trabalho, irmã? Como é que é visto o assédio moral no trabalho? O assédio que moral. consolo encontrar, né? Quando você está indo lá trabalhar e sofre assédio, como lidar com isso? Difícil, né? Difícil o momento, né? Como é que é o nome dela? A Eliana Figueiredo. Eliana é meu nome, né? Pois é. Meu nome. As Elianas, viu? Eliana, vamos de novo olhar como um processo de trabalho, né? Como a gente conversou com o André. Se você está aí nos acompanhando, falando conosco, é o mesmo movimento, não é? O enfrentamento a ser feito precisa ser feito, não é? Sofrer o assédio não quer dizer deixar ser assediado, existe aí um processo que você precisará aprender, buscar ajuda, autoajuda, ajuda sim, mas buscar ajuda em outro. Buscar um processo terapêutico, do que está semeando, o que está havendo nessa sintonia agressiva de um ser com relação a você. Muito importante. Eu estou passando pelo universo e, de repente, o universo me apresenta uma pessoa que está invadindo o meu ser, ou com os olhos, ou com palavras torpes, ou com gestos. Tem né? sido enxada, né? Como um enxadão, né? Nesse caso aí é um enxadão assédio, bravo, sim, não é? Assédio é muito sério, porque ultrapassa, né? Invade através dos olhos, da visão, das ameaças. Então, tenha cuidado. Os assédios começam de formas leves e vão avançando até chegar aí a atos mais graves. Então, o que a gente aconselha ou sente, né? O que o consolo poderia vir é você entender isso. Sim. Por que está ocorrendo, observar se é a primeira vez que está ocorrendo, se isso já não ocorreu outras vezes em seu histórico, até para se precaver e aprender a se defender, né? Geralmente isto ocorre com pessoas muito bonitas, e não só bonitas fisicamente, muito sorridentes, muito dadas, muito amoráveis. Ou que tem um trabalho muito reconhecido, ou que vai ali, né, mover, né, situações empregatícias. Ou reencontros de espíritos inimigos de uma vida ancestral. Não é nem inimigos, Ana. Espíritos que já tiveram relacionamentos na área erótica.
né? Porque um espírito reconheceu e viu em você, né? É um assédio que ele está sendo feito com relação ao seu corpo, à sua vida, não é? E qualquer que seja, se for moral, claro que existe aí como é que chama, que nós chamamos, saiu do inconsciente uma quantidade de memórias aí que estavam guardadas. De reminiscências de vidas pregressas, isso, né? Perfeito, a gente podia dizer assim. A Luciana... Então, vamos cuidar disso, viu? Depois nos dê notícias. Por favor, né? Você vai encontrar um anjinho. O Consolador, né? Chegou e ficou juntinho. A Luciana Reis colocou que é uma alegria estar aqui essa semana mais com a gente. A Ju Protásio colocou, Ana Ariel, que saudades de você, amando ouvi-las. Ai, que bom. A nossa querida Maria Luísa César Borges disse assim, muito boa essa resposta. Não adianta fugirmos do problema, pois ele nos acompanha. Podemos até mudar de ares para unir forças, mas com a consciência de que precisamos enfrentar os problemas. Isso, nossa. Acho que ela sintetizou bem o que a senhora trouxe, né, irmã Eliana? A gente tenta sair de lado, a gente tenta fugir, mas enfrentar, quer dizer, colocar em frente. Enfrentar não é justamente ir lá, sabe, de baioneta para atirar ou fazer algo, mas é colocar na sua frente. Olha o problema de frente. Olha, decodifica, estuda o problema, reflete sobre ele. Nós estamos dentro de uma doutrina que chama fé raciocinada, que nos ensina a raciocinar, a pensar, a laborar. Né? Aqui ele fala, labore, trabalhe, venho vos ensinar o labor e o trabalho, porque tudo isso se torna pedra preciosa. Você vai sair desse movimento com grandes e profundas aprendizagens, até para se tornar você mesma um consolador, uma pequena consoladora, né? Instrumental do grande consolador na vida do seu próximo. Não é isso? Sim. O Murilo Monteiro Ferreira mandou um abraço pra gente de Bagé, ai, que do Rio lindo. Grande do Sul. A Giane Souza, um beijo no coração de vocês. E a nossa primeira aqui, quem enviou, foi a Vanessa Saad, dando parabéns pelo programa. Ai, que essas pessoas entraram em contato com a gente, irmã, através do YouTube. Então, hoje a gente tem muitos caminhos, né, para se comunicar. Temos, que beleza, Isso né? é bom, né? Assim, a gente vai ficando juntinho. E dentro dessa temática, irmã, dentro do espírito de verdade, né, quando a gente traz essa questão do consolador, esse tema em dizer, o Cristo já consolou, aqui a gente recebeu alguns depoimentos. A senhora acredita que no momento que Kardec trouxe, né, essa visão do espírito de verdade, do Cristo Consolador, ele já sentia esse consolo durante a obra? Claro, ele foi já consolado. Encontrava esse lugar? O próprio encontro dele com o Espírito de Verdade já relata toda essa emoção, todo esse Então, carinho. Kardec foi o primeiro a ser consolado dentro da nossa doutrina. Com certeza, com certeza. E ainda dentro do quadro de que acabamos de falar, Daniel, aqui diz ele uma hora muito importante, o Espírito de Verdade. Em verdade vos digo, aí nós estamos no terceiro parágrafo. Pode ver, você vai achar aí o terceiro parágrafo do item 6. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem amados. Ai, que lindo. Então, carregar o fardo, ou seja, não correr, olhar de frente para a situação e assistir aquelas pessoas que estão à sua volta. Ou colocar-se no lugar de buscar assistência e ajuda. Esse é um outro ponto importante também. A gente precisa entender que o Espírito Consolador não está tão somente só no consolo, vamos dizer assim, né, do Cristo enquanto uma figura humana. O Cristo enquanto uma figura geral, ele nos traz a sua participação em todos os momentos da nossa vida através de outras pessoas. É como se através de nós o Cristo revivesse. Isso é a função do cristão, este é o trabalho que a gente tem na alma, Nariel, transformarmos-nos em consoladores. Não é? É isso que ele veio ensinar, ele veio dizer isso aqui para nós, terminando. Carrega seus fardos, assista seus bens amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. Sim. Quer dizer, qual o outro caminho que a gente tem? O do assédio moral, o da esposa que 2 vezes tentou salvar seu casamento, ou voltar a ele. A revolta. O que vai acontecer com a gente se a gente não tiver o entendimento das vidas pregressas, da pluralidade das existências? Consolo, né? Isso é consolo, isso consola. A doutrina em si mesma, ela é consoladora. Ela ensina que o objetivo sublime da aprovação humana existe. Então, vamos aprender isso hoje, gravar, guardar no nosso coração. O que eu estou vivendo, a dor que eu estou sentindo, aquilo que agora está como no corte, né? Eu estou na pele, sofrendo. Isso está fazendo com que eu alcance o objetivo sublime. Ou seja,
não estou fazendo sofrer, estou sofrendo por noturno, o que um dia, outrora, talvez, nem sempre essa equação matemática, assim, né, 2 igual a 2, mas um dia cometi também em algum tempo. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe vossas invejas dos ricos do mundo. Então aqui também ele vem trabalhar uma coisa meio ideológica, sabe, no termo atual. Nós poderíamos dizer essa ideologia de uma felicidade através de viagens, de roupas, de consumos, sabe? A gente tem uma ilusão de que isso vai nos satisfazer, Ana. Sim. A gente sufoca, é uma revolta passiva. É o famoso comfort food, né? Você se conforta com a comida, Isso. acreditando que aquilo vai preencher, você se conforta com a roupa nova, mas uma vez que tirou a etiqueta, usou, né? Do que a gente Não é tá mais sendo nova a roupa, preenchido. e depois que você se alimentou, aquilo também não te satisfaz. Aí a gente vê que as pessoas que estão acompanhando estão mostrando exatamente isso, né? Que a única coisa que consolou foi entender que tem algo que veio da vida pregressa, que existe um entendimento que tem uma espiritualidade que zela, que cuida, que roga. Isso. Então, a confiança, né, na espiritualidade também atua na hora do consolo, né? Saber que você não está sozinho, não só fisicamente, porque às vezes não é possível estar acompanhado, mas espiritualmente. Isso também preenche muito. É forte, é forte. O Cristo é uma pleiade, né? Como vimos também, né? É um sol ou é uma pleiade, né? Nós brincamos no último encontro, né? Ele se espalha, né, como uma multidão, né, que vem tocar todos nós, vem trazer a todos nós essas palavras tão lindas. Né? Quem mais nos escreveu? A Mari Carmen, tem mais alguém com alguma pergunta? Forte, em Valência, boa noite. Lá é boa noite, né, pelo fuso horário. Estamos aqui adorando estudar com vocês. Ai, que gostoso. É isso, bem essa é a ideia. Estudo, essa é a ideia, né, desse programa, desse espaço. O Eusélio Procópio também disse, com certeza, muitas vezes, né? Ele se sentiu consolado. Olha que bonito. A Maura Corati está com a gente, a Cláudia Osores Maura. também, são pessoas assistindo e compartilhando. E a Mari Carmen Forte colocou uma seguinte frase que acho que tem muito a ver com esse momento. Às vezes, na dor intensa, não podemos reconhecer o Cristo Consolador. Acho que a grande maioria que está no sofrimento profundo, né, no mês de Setembro Amarelo, não consegue reconhecer o Consolador. Não seria isso, irmã? Quando a gente fala o Cristo Consolador, dá a impressão que é só o Cristo, né? Esse Cristo homem histórico, esse Cristo que está dentro do cristianismo, das religiões, das religiosidades, tanto a católica, a protestante, não é? Esse é um Cristo. Nossa doutrina espírita vem nos revelar um outro Cristo. E este Cristo, assim, pode se reconhecer, porque ele não se faz uma figura prepotente ou acima da humanidade. Ele se espalha em todas as coisas, ele está. Nosso Chico Xavier dizia que o Cristo é como o ar, basta eu respirar. Né? E parece uma afirmação fora do ar, mas ela não é, ela é profunda quando você estuda. Como o ar que eu respiro, né? Como o ar que eu respiro. A gente não diz isso para uma pessoa que a gente ama? Você é como o ar que eu respiro. Se você me falta, eu sinto, é como se eu parasse de respirar. Eu tenho necessidade de você como do ar que eu respiro, senão eu não vivo. Não é? Então, Cristo, ele tem essa função em nossa vida. Ele está em nossa vida de forma diluída. Né? Então, às vezes eu não reconheço. Às vezes estou lá atrapalhada, pronto para fazer uma loucura, alguém me bate à porta. O mendigo te pede um prato de comida. Aí você não tem, mas você se compadece daquele ser. Aí você vai cozinhar. Aí você, sabe, é um laço, é um elo, é a visita do Consolador. É uma continuidade, né? É um todo dia alimentar o espírito para sentir esse consolo. É vê-lo, tanto é que ele fala, venho ensinar, eu venho ensinar. Isso é algo, Ana Ariel, que a gente precisa aprender. Por isso estamos estudando, a gente precisa aprender a ver o Cristo Consolador. Ele é uma mensagem de amor, olha, que compreende a força para carregar o nosso próprio fardo, a coragem moral para perceber que o meu sofrimento está construindo uma riqueza. Não é diferente eu ficar desempregado, sofrer isto, aquilo, ser humilhado aquilo, acolá, etc., e pensar que isto é nada. Agora, se eu sofro tudo isso e penso, nossa, a cada dia em que sofro, a cada dia que sou humilhado, a cada dia que me pisam, eu estou com um diamante, um rubi, uma pedra preciosa aqui. Estou mais perto do meu caminho. Estou mais perto do meu mundo maior. Deus, né? Do meu mundo maior. Olha que diferença. Aqui na TV Mundo Maior com o meu mundo maior. Compreendeu? Então você começa a mudar seu pensamento. A cada sofrimento eu estou mais perto, ele diz aqui, né, do mais resplandecente.
né? Quantos contos temos do nosso irmão X através da nossa amorosa psicografia do medianeiro Chico Xavier, contando histórias de almas que aqui na Terra tiveram tamanhos sofrimentos, mas que ao saíram com essa alma resplandecente. O que faz o Espírito de Verdade? O que faz a doutrina espírita? Nos retira do aqui e do agora, de um presente avassalador, de um instante que nunca termina, e nos mostra um futuro maravilhoso. Esse é o consolo. Irmão, tem muita gente que não dá oi. Vamos rapidinho, só dar oi para uma galerinha aqui. Rapidinho, porque já estamos no final do bloco? Daqui a pouquinho a gente queria ouvir mais a senhora, né? Não, trabalho tá lindo. bom, a Maria Luísa César Borges colocou isso mesmo, muito bom, mandou palminha. A Mariusa Maria de Souza Oliveira, com certeza, por diversas vezes me tirou do fundo do poço. Obrigada. A Eliana Figueiredo, que estava, né, trazendo a temática, obrigada pelas explicações. A Ana Carolina Silva colocou Maria Lúcia Viana, vem assistir também. A Shirley Cesário Amorim, sim, até aqui nos ajudou o Senhor. A Franciana Castro, que palavras consoladoras e nos ajuda nessa caminhada. A Luciana Reis colocou, porque o Cristo está sempre emitindo, vibrando pelo planeta e por todos nós. O Silvio Gomes Rodrigues, que maravilhoso, minhas irmãs. Parabéns, muito instrutivo, um grande abraço. A Maria Vaneide, vamos servir a Deus. E a Ivete, né, que trouxe a temática, a Gonçalves, temos que respeitar todas as religiões. Todas nos levam a Deus. E a Sheila, crianças, colocou, sim, sempre o Cristo Consolador. Uma de suas promessas é de que estará conosco até que tudo se cumpra. E ela acredita profundamente nisso. Nós também, viu, Sheila? A Carol e o Marcelo também estão aqui com a gente online. E a Mazinha Sidney colocou, o Senhor é conosco. É conosco. É lindo isso, Mariel. Nossa, que força linda, né? Pois é. Terminando então. Então, para encerrar, assim, a última reflexão do dia, assim, para a gente dando tchauzinho. Estou convosco, isso ele disse aqui, como Sheila está dizendo. E meu apóstolo vos ensina, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, prisioneiros da vida, para vos lançarem livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos fazer perfectíveis. E que quer que moldeis vós mesmos vossa argila mole, a fim de serdes os artesãos de vossa imortalidade. Essa é a segunda mensagem. Então essa é a responsabilidade, né? Sermos os próprios artesãos da nossa imortalidade. Isso. Não tem artesão maior do que nós mesmos, né? Nós mesmos. E do grande oleiro, né? Ele, o Cristo Consolador. Demais, irmã. Nossa, ó, mexeu com a gente oleiro, aí. Muita coisa para a gente, né, refletir, pensar, acompanhar. Né, compartilhem, estejam com a gente, né, no próximo, daqui a 15 dias de novo juntinhos, no Espiritismo Sem Mistério. E para encerrar, eu queria fazer um último convite. Não sei se a senhora tem alguma palavra final para os nossos, né, para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo. E para quem não está ao vivo, mas depois pode compartilhar, tá em contato. Não? Não. Tranquilo? Tá bom. Tranquilo. Então, para encerrar, irmã, uma mensagem final dentro do que... Como seria a frase? O Cristo Consolador já te ajudou em momentos de dor. Qual é a última frase, assim, para a gente encerrar nesse lugar de oração, de prece, né, nesse espaço que é a Boa Nova, a FEAL, que traz a Boa Nova o tempo todo, né? Nesse último minutinho, o que a pessoa pode levar, assim, última mensagem, para quem está chegando agora assistindo nos últimos instantes, assim, não dá nem mais finalzinho. O Cristo Consolador, como a gente trouxe a imagem hoje dele, né? Ele está em toda parte onde haja fragilidade e onde haja amor. E fragilidade como signo de dor, né? E claro que dói, né? O barro mole ser moldado pelo oleiro da vida. Então, eu acho que o nosso encontro de hoje é isto. O Consolador consola. Mas, para isso, o consolado precisa deixar-se consolar. Então, é isso. O consolado precisa deixar-se consolar. Espiritismo Sem Mistério. Até a próxima. Saudades vão deixar na gente. Aí vão deixar, sim. Beijo. Um grande abraço. Obrigada, irmã.